O assunto de hoje é arquiteturas de roteamento na internet. Bom, tá aqui uma lista de tópicos que a gente vai discutir hoje, começando por Autonomous Systems e Internet Service Providers e como eles são organizados. A gente vai falar das várias camadas e que constituem os tipos de Internet Service Providers. A gente vai falar um pouquinho sobre a interconexão entre eles e sobre os tipos de relação de pareamento, de peering que eles fazem. E daí a gente vai falar sobre um tipo particular de estrutura que permite esse pareamento, que são os Internet Exchange Points. A gente vai finalizar falando um pouquinho sobre as relações de pagamento entre esses pares e também algumas estatísticas sobre o tamanho e o crescimento da internet nos dias de hoje. Tá? Então, como a gente sabe, a internet ela é agrupada em sistemas autônomos, Autonomous Systems, ou ASs, e, em geral, esses Autonomous Systems, eles pertencem a Internet Service Providers. Uma discussão mais abrangente sobre a história da internet e como ela iniciou com a ARPANET há 50 anos atrás, isso está um pouco fora do escopo dessa disciplina. A gente discute um pouquinho sobre isso na minha disciplina de pós. Mas a ideia é que a internet ela começou com a interconexão entre 4 localidades distintas dos Estados Unidos. Isso formou o backbone de comunicação inicial que um dia ia se transformar na internet. Tá? E hoje tu tem dezenas de milhares de autonomous systems conectados, formando uma grande malha de interconexão que dá a dimensão da internet hoje. E esses autonomous systems, eles possuem network prefixes, que são prefixos de rede, que eles possuem e eles anunciam esses prefixos de rede, que permitem que tráfego vindo de um outro autonomous system possa ser roteado através dele ou para entidades dentro deles. Existe uma relação que não é necessariamente de 1 para 1 entre Autonomous Systems e Internet Service Providers. Embora, em geral, o Internet Service Provider possa constituir um Autonomous System, e isso geralmente acontece, também há situações onde o Internet Service Provider ele possui múltiplos Autonomous Systems. Isso acontece, por exemplo, quando uma companhia adquire outras companhias e faz uma grande fusão. Nesse caso, é muito comum que as companhias internas elas mantenham seus autonomous systems, mas externamente tu vai ter um único Internet Service Provider novo, que é o resultado dessa fusão. Mas esse Internet Service Provider vai ter múltiplos autonomous systems, então isso é bastante comum. Tá? Em relação a esses prefixos que eu mencionei, eles são bastante usados para roteamento de tráfego pela internet, e eles são gerenciados pelos Autonomous Systems. Então, geralmente, um AS, ele agrupa e gerencia uma faixa de prefixos que indica qual tráfego ele é capaz de rotear. Um exemplo dessa fusão que eu mencionei, quando eu citei essa possibilidade de um AS, de um ISP ter vários AS, seria o que aconteceu recentemente com a Claro e com a NET, por exemplo. Existiam diferentes provedores e ISPs separados, e hoje existe uma entidade chamada ClaroNet. Tá? E essa entidade ClaroNet, ela é um novo ISP, tá? Um Internet Service Provider. Mas ela é constituída de pequenas companhias que foram fundidas e muito comumente essas companhias, elas mantêm os seus autonomous systems que ficam como subordinados a esse grande ISP. Existe uma pergunta assim, tá, mas esses ISPs, esses Internet Service Providers, eles são todos iguais? Não, claro que não. Então, o que eles têm em comum é que, em geral, eles possuem um número, pelo menos um AS number ou vários, né? No caso de um ISP grande que tem vários
Autonomous Systems internamente, mas eles são bastante diferentes. E o que distingue eles, em geral, é a cobertura que eles possuem, tá? Então, o grau de alcance que eles têm no globo, ou em algum escopo mais restrito, e também, geralmente, a capacidade que eles têm, né? Então, qual é a capacidade de vazão que eles podem oferecer. E como a gente vai ver, esses ISPs, eles são organizados em camadas, tá? A gente vai discutir sobre isso em seguida. Um outro tipo especial de Internet Service Providers são os Content Providers. Por exemplo, a Akamai, Google, Yahoo, e eles também são ISPs, e eles também possuem os seus Autonomous Systems, tá? Os seus Autonomous Systems Numbers. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses Content Providers, que o objetivo é mais para distribuição de conteúdo de uma forma mais otimizada pela internet. Mas eles também são ISPs, tá? E eu menciono aqui que, eu vou entrar nesse assunto em seguida, que a gente diz que tem diferentes tamanhos e formas de ISPs na internet, tá? Isso se refere às várias camadas que eles podem estar. Então, a gente vai falar sobre os ISPs que estão na camada mais acima, né, que a gente chama de core. A gente vai falar sobre ISPs intermediários, que são ISPs de trânsito, e também ISPs que ficam mais abaixo na hierarquia, que são aqueles que provêm acesso para os clientes e para as empresas. Então, dependendo de qual fatia do mercado que tu está interessado, o ISP ele pode ter diferentes modelos de negócios, tá? Que a gente vai discutir sobre um pouquinho agora nesse próximo slide, tá? Então, como eu mencionei, o que difere os diferentes camadas de ISPs em geral, é o tamanho e a cobertura que eles conseguem alcançar e também a capacidade que eles podem oferecer para os clientes que estão contratando o serviço, tá? Em termos, geralmente, de throughput, de vazão, tá? Então, no nível mais acima, tu tem o que é chamado de Tier 1, ou camada 1, né, que são os ISPs de backbone, e esses são, por exemplo, grandes empresas de telecom como Sprint, AT&T, Verizon, que são empresas que, por exemplo, oferecem uma grande cobertura de abrangência, em termos de abrangência, para conectar clientes que estão distribuídos geograficamente. Geralmente, quando tu está falando de Tier 1, tu está falando de uma capacidade muito grande, uma cobertura muito grande também. Então, tu pode estar falando aqui ou de um continente inteiro, ou às vezes até de múltiplos continentes interconectados pela mesma infraestrutura do mesmo ISP. E com uma throughput, né, com uma capacidade, uma vazão muito, muito alta, para fornecer um tráfego agregado também muito, muito volumoso. E esses Tier 1, eles oferecem o que são chamados de meeting points, ou POPs. POPs significa Points of Presence. E esses meeting points, esses POPs, eles servem para que ISPs de camadas mais abaixo se conectem a eles. Então, tu poderia ter, por exemplo, um ISP de camada 2, que é um escopo mais regional. Se ele quiser mandar tráfego para um cliente ou para um servidor que está muito afastado, por exemplo, está em outro continente, ele precisa se conectar a um POP de algum Tier 1 para que o Tier 1 forneça infraestrutura para enviar esse tráfego para o cliente que está remoto, porque esse Tier 2 ele não teria o alcance para chegar num cliente, por exemplo, num outro continente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas é muito comum que esses Tier 1 eles se conectem em múltiplas localidades com outros Tier 1 para oferecer uma cobertura maior ainda. Se não houvesse essa interconexão, esse peering entre esses Tier 1, a internet ela seria formada por diferentes ilhas de conectividade, onde clientes de uma ilha não se conectariam com clientes de outra ilha. Então, se eu sou um cliente da Sprint, eu não ia conseguir conectar com clientes da AT&T. Então, o que permite essa interconectividade é essa noção de peering, que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, seguindo adiante, tu tem o Tier 2, que são o que são chamados de provedores de trânsito. Então, eles têm, em geral, um escopo mais regional, tá? Então não é mais algo
continental ou intercontinental, é algo mais regional, e eles se anexam aos POPs do Tier 1 para ter um alcance maior. E ao mesmo tempo que eles se anexam aos POPs do Tier 1 para poder mandar tráfego para mais longe, o Tier 2 ele oferece serviço para provedores mais abaixo na hierarquia, para os Tier 3, por exemplo. O Tier 3, em geral, ele se refere a provedores locais que oferecem acesso à rede para clientes ou para empresas, por exemplo. Então, esses são os Local Access Providers. Eles podem oferecer um serviço de DSL, de cable modem, pode ser universidades, pode ser companhias maiores. E esses Tier 3, eles se conectam por Tier 2, que são os de trânsito, e o Tier 2 se conecta com o Tier 1, que consegue aquela abrangência maior. Essa hierarquia aqui não é restrita, a gente poderia pensar numa hierarquia com mais camadas, tá? Então, se tu pensar que, por exemplo, tu pode ter um Tier 4, nessa noção, o Tier 4 seria aquela entidade que provê acesso local para clientes e empresas menores de uma localidade. E a gente pensaria daí, então, assumindo que o Tier 4 assume esse papel de acesso local, a gente poderia pensar em diferentes níveis de trânsito, Tier 2 e Tier 3, que poderiam ser provedores de trânsito de diferentes tamanhos. Talvez o Tier 2 fosse um provedor de trânsito com uma capacidade maior e o Tier 3 fosse ainda um provedor de trânsito, só que uma capacidade mais local. Aqui eu tenho um exemplo da topologia de um ISP de Tier 1 que se chama CenturyLink. Tá? Esse atualmente é o maior provedor de Tier 1 do planeta. Tá? E aqui a gente consegue ver as interconexões que ele possui com Europa, com Estados Unidos, com Brasil e Austrália, e tu vê então que passando pela África também, então tu vê que ele é um provedor intercontinental, tá? Ele tem uma escala global, e o CenturyLink, na verdade, ele é uma companhia que é a fusão de outras empresas menores. Então, até então, existia uma empresa chamada Layer 3 Communications, que era um ISP bastante grande, e ela foi fundida com outras companhias para formar, então, o que é chamado de CenturyLink. E essas conexões, elas são, então, subaquáticas e transoceânicas que permitem que tu consiga ligar clientes em diferentes partes do globo. Nem todo ISP de Tier 1 necessariamente precisa alcançar todos os continentes. Por isso que eles têm as relações de peering entre eles. Mas esse aqui, no caso, é o maior deles. Tá? E o que acontece é que, por exemplo, esse aqui é o que estaria no topo da hierarquia, no topo da cadeia. Seria um ISP com maior cobertura e com maior vazão. Mas os clientes locais em um determinado cidade ou país, eles não vão se conectar diretamente a eles. Eles vão usar os provedores de ISP das camadas mais abaixo. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que aconteceria é que provavelmente algum cliente que quisesse se conectar e enviar tráfego, por exemplo, para um outro participante, para um outro cliente que está na Europa, ele provavelmente faria isso através de conexões com Tier 2 e com Tier 3 ISPs. Por exemplo, nessa figura, a gente vê um outro exemplo de um ISP, agora esse aqui é um Tier 2, e ele se chama Finger Lakes Technology, e a gente consegue ver aqui a abrangência dele, isso aqui é o mapa dos Estados Unidos, a gente consegue ver alguns estados, né? Aqui é o estado de Nova York, provavelmente esse aqui é Pensilvânia, e a gente consegue ver aqui as diferentes counties dos estados e as cidades aqui. E o que acontece é que essas conexões que a gente tem nessa cidade, eles são os meeting points que seriam usados, então, em algumas localidades, para se conectar com os meeting points que estão aqui. Então, eu usaria, então, pontos de presença, points of presence, desse provedor de Tier 1 para conectar com pontos de presença desse provedor de Tier 2 para que
clientes nessa localidade, com essa conectividade regional, eles tivessem, então, um alcance global para se comunicar com clientes que estão aqui na Europa, por exemplo. Tá? Mas é muito comum que um cliente ou uma empresa ela não teria recursos para se conectar diretamente a esse Tier 2. Então, geralmente existe mais um nível, um Tier 3, com escopo bastante local, bastante localizado aqui, onde clientes iam contratar o serviço, esse serviço de Tier 3 de se conectar ao serviço de Tier 2, e esse serviço de Tier 2 de se conectar através do POP com o serviço de Tier 1. E daí tu ia ter, então, a abrangência global, que é o que proporciona hoje que, através da internet, a gente consiga alcançar qualquer localidade. Certo. Abstraindo um pouco agora, assim, a gente pegou duas topologias bastante concretas, né, desse Tier 1 e desse Tier 2, mas abstraindo agora um pouco, eu acho que já deu para perceber que esses são exemplos do que acontece na prática, mas de uma forma um pouco mais menos detalhada e mais abstrata, a gente vê que a internet ela é organizada através dessas conexões entre esses vários ISPs. E essa figura aqui ela é bem interessante, eu gostaria de ficar alguns minutos nela, discutindo, e eu queria que vocês também, se pudessem, pausassem o vídeo para tentar entender essa figura e ver o que está acontecendo. Primeiro de tudo, ela é uma figura bastante simplificada, tá? Então, aqui no caso, a gente associou cada ISP a um único Autonomous System Number, né? Que é, por exemplo, esse AS64822 seria o Autonomous System Number desse ISP. A gente sabe que isso não necessariamente é verdade, a gente sabe que um ISP pode ter vários Autonomous System Numbers, ele pode ser uma coleção de Autonomous Systems, eu mencionei isso no primeiro slide, mas essa figura aqui é uma simplificação. Mas ela mostra coisas bastante interessantes, tá? Então, por exemplo, um cliente, um customer que tivesse conectado a esse ISP e ele quisesse ter um alcance com um customer que está localizado nesse ISP, ele vai fazer uso dessa arquitetura de roteamento para que ter o seu tráfego, o acesso que ele quer obter ao seu tráfego, que ele possa chegar no outro customer que está do outro lado do globo, do outro lado da internet. E uma coisa bastante direta que a gente consegue ver pela essa figura é essa relação hierárquica que existe, por exemplo, entre os ISPs de diferentes camadas. Por exemplo, existe uma relação hierárquica aqui entre um de camada 4 para um de camada 3, e existe uma relação hierárquica aqui entre um ISP de camada 3 para um de camada 2, e daí a gente vê uma outra relação hierárquica aqui entre um ISP de camada 2 para de camada 1. Tá? Então, isso acontece porque geralmente o cliente que está aqui na ponta, vou botar um Czinho de customer, esse customer aqui, ele não vai se conectar diretamente no ISP de Tier 1, ele não vai se conectar diretamente nesse ISP que tem a maior cobertura possível e a maior vazão possível. Por uma questão, geralmente, de custos, tá? Então, ele provavelmente vai contratar o serviço de cable modem dele de um ISP mais regional e mais local, e esse aqui vai ter uma conexão com ISPs mais regionais, com escopo, de repente, mais do estado, ou de uma região, ou de um país, e através dessa relação de customer providers entre um ISP de escopo menor para um ISP de escopo maior, tu vai chegar, então, finalmente num ISP que oferece trânsito global. Tá? E a gente chama esse tipo de relação, que é uma relação mais verticalizada entre as camadas, né? Camada 4 para camada 3, para camada 2, para camada 1. Essas são as relações que se chamam Customer Provider. E elas são a essência da hierarquia que existe hoje na internet, nessa relação entre ISPs. Tá? Mas essas relações do tipo Customer Provider, elas certamente não são o único tipo de relação que tu tem possível, né? Eu posso ver outros aspectos nessa figura. Então,
algo bastante interessante, eu vou mudar a cor aqui, algo bastante interessante é, por exemplo, essa conexão que existe entre os vários Tier 1, tá? Então, eu tenho esse Tier 1 está conectado diretamente com esse Tier 1 está conectado diretamente com esse, e esse Tier 1 está conectado diretamente com esse, e esse Tier 1 também está conectado diretamente com esse, e daí a gente tem essas conexões diretas aqui também, né? Então, essas conexões que acontecem entre ISPs que estão no mesmo nível, e aqui eu ressaltei essas de Tier 1, mas não necessariamente precisa ser só em Tier 1, essas são relações do tipo peering. Então, enquanto que esse tipo de relação vermelha ela é uma customer provider, porque sempre o ISP da camada inferior, ele contrata um serviço do ISP da camada superior, essas relações verdinhas são relações de peering, de pareamento entre ISPs. E isso é bastante comum, especialmente entre ISPs de Tier 1, porque, como eu mencionei antes, se não existisse essa possibilidade desses ISPs do nível topo eles parearem, a internet ela seria um conjunto de ilhas, provavelmente, onde clientes da AT&T não iam se comunicar com clientes da Sprint, por exemplo. Então, isso é algo que acontece bastante. Mas a gente vê que, por exemplo, elas não acontecem somente entre Tier 1, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, uma relação de peering que está acontecendo entre dois Tier 3, tá? Então, isso acontece na prática. Deixa eu mudar a cor de novo. Eu vou tentar fazer um desenho aqui no canto, mostrando, por exemplo, eu vou mudar assim, a forma como a figura está sendo visualizada, mas a ideia é que nesse topo aqui eu tenho ISP de Tier 1, e daí aqui abaixo eu teria ISPs de Tier 2. Tá? E mais aqui abaixo eu poderia ter ISPs de Tier 3. Tá? E essa aqui seria a hierarquia, então, para os ISPs que estão subordinados a esse Tier 1 aqui. Tá? Mas o que acontece é que eu posso ter outros ISPs de Tier 1, por exemplo, eu posso ter um Tier 1 que tem uma abrangência maior por toda a Europa e um outro com foco mais na parte da América do Norte, por exemplo. Tá? E esse ISP de Tier 1, que está na Europa, por exemplo, ele também tem a sua estrutura, né? Ele também tem a sua estrutura. Então, aqui eu tenho um Tier 1 também, que está na Europa. Tá? E o que acontece é que o papel do peering nesse diagrama, ele tem duas funções. Tá? O peering, ele, em primeiro lugar, ele permite essa conexão entre esses grandes ISPs de Tier 1. Se essa conexão não existisse, a internet seria formada por ilhas, tá? Seriam clientes que estariam nessa hierarquia aqui, eles não seriam capazes de se comunicar com clientes dessa hierarquia. Então, o primeiro papel do peering é permitir essa conectividade entre ilhas. Mas um segundo papel bastante importante que o peering oferece é tu ter, por exemplo, seriam os shortcuts pela internet. Tá? Seriam atalhos que o tráfego poderia seguir pela internet. Por exemplo, digamos que eu tenho um cliente aqui, nessa parte, conectado a esse Tier 3, e ele quer se comunicar com, por exemplo, um cliente que está aqui nessa parte do Tier 3. Tá? Nessa organização, o que acontece é que o tráfego deveria vir todo o caminho até o Tier 2 de trânsito, e daí subir para o Tier 1, para depois voltar e chegar nesse cliente. Mas, na prática, o que acontece é que os ISPs, por várias razões, eles podem estabelecer acordos de pareamento, acordos de peering. Tá? E isso pode ser pelas mais diversas razões. Eles podem ter um acordo privado
ou eles podem querer fazer isso só para certos tipos de tráfego e só para certos tipos de clientes, mas isso é possível. E o que acontece nessa situação, se esses dois ISPs de trânsito tiverem esse acordo de peering, é que o tráfego enviado por esse cliente com destino ao outro cliente, no outro ramo, ele pode simplesmente passar por aqui e chegar aqui, tá? Então ele atalha, tá? Então eu acho que esse esboço de diagrama, ele ressalta dois pontos importantes dessas relações de peering. Elas criam a conectividade entre diferentes partes da internet. Se esse peering não existisse, a internet seria formada por ilhas, mas elas também criam shortcuts, elas criam atalhos no roteamento de tráfego para que tu não precisa mandar o tráfego todo um caminho mais longo e depois voltar, isso com custo e um delay. Então, tu pode criar atalhos entre essas estruturas para que o tráfego seja roteado mais rapidamente. Tá? É comum chamar essa relação vermelha aqui de relações verticais e essas relações verdes aqui, esses peerings, de relações horizontais, tá? Ou então o vermelho é o Customer Provider e o verde é o peering, tá? Que são os nomes clássicos. E a internet mudou muito nos últimos anos, então essas relações de peering, elas têm se tornado cada vez mais comuns, tá? Então, alguns pesquisadores dizem que a internet ela tá sendo achatada, ao contrário de verticalizada. Então, ela era muito verticalizada, mas essas relações de peering, que pode acontecer em vários níveis, elas acabam achatando a internet. Isso acaba sendo bom, né? Porque o tráfego ele acaba chegando por um caminho mais otimizado. Tá? Tem outros pontos que eu queria destacar nessa figura. Deixa eu utilizar uma outra cor aqui. Vou utilizar o cinza, por exemplo. Então, um ponto que eu queria destacar nessa figura é que essa hierarquia ela não é totalmente restritiva, tá? Então, eu tenho situações onde, por exemplo, eu tenho um Tier 4 aqui, e esse Tier 4, ele está conectado diretamente pelo Tier 2. Ele tem uma conexão mais tradicional com o Tier 3, daí do Tier 3 para o Tier 2, do Tier 2 para o Tier 1, mas ele também tem uma conexão direta com o Tier 2, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Isso pode ser uma realidade se, por exemplo, esse Internet Service Provider, ele tiver recursos financeiros para, por exemplo, poder contratar um serviço diretamente de um Tier 2. Tá? Geralmente existe uma conexão econômica aqui, né? Então, esse Tier 4 ele é capaz de contratar de um Tier 3, o Tier 3 contrata do Tier 2 e por aí vai. Mas, se esse Tier 4 ele tiver recursos financeiros, ele pode, então, cortar um passo da hierarquia e se conectar diretamente no Tier 2. Isso é possível, tá? Um outro ponto de destaque dessa figura, que eu vou utilizar agora uma outra cor, são essa caixinha aqui, e isso representa um Internet Exchange Point. Tá? Um Internet Exchange Point ele é uma infraestrutura provida por algum terceiro, e ela serve como um meeting point para vários ISPs se conectarem. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho logo em seguida sobre esse Internet Exchange Point. Eu vou botar aqui IXP. Essa é a sigla utilizada, Internet Exchange Point. E ela provê, então, interconectividade direta entre vários ISPs. Tá? E então a ideia do IXP também é criar esse achatamento da internet. Então tu tem geralmente aqui uma malha muito densa, onde esses vários ISPs eles contrataram portas aqui que permitem que tu te conecte a portas de outros ISPs e assim posso trocar tráfego
entre eles de uma forma mais otimizada, sem passar por toda uma hierarquia que sobe e depois desce. Tá? Então, é algo também responsável pelo achatamento da internet. Tá? E tem mais um elemento aqui que eu acho que vale a pena destacar, que é esse CDS. Tá? Tem mais um aqui embaixo também, um outro CDS. Tá? E a ideia de um CDS é que ele é um tipo especial de Internet Service Provider chamado Content Delivery Service. Então, ele é um ISP, ele tem o seu próprio Autonomous System Number também, ele é um sistema autônomo, só que o papel dele é prover conteúdo, tá? E geralmente grandes provedores de conteúdo, por exemplo, o Google, o Yahoo, a Akamai, eles formam esses Content Delivery Service para prover grandes volumes de conteúdo para clientes que estão espalhados pela internet, tá? E geralmente esse tipo de ISP, ele utiliza uma infraestrutura de disseminação, de distribuição, que permite que o conteúdo que geralmente eles criam, ou eles disponibilizam, ele possa ser disseminado de uma forma mais rápida e mais otimizada pela infraestrutura da internet. Então, por exemplo, é bastante comum que esses Content Delivery Service, eles contratem servidores espalhados pela internet, tá? Então, tem uma série de servidores espalhados por toda a internet, e esses servidores aqui, eles são camada de aplicação, tá? Eles não são necessariamente camada de rede, eles são camadas de aplicação, e são servidores de conteúdo, tá? E a ideia é que esses servidores de conteúdo, eles armazenem em locais distribuídos o conteúdo disponibilizado por esse CDS. Tá? Então, o que acontece é que, de repente, algum conteúdo que está muito popular no Netflix, por exemplo, ele pode ser armazenado uma cópia dele aqui, uma cópia dele aqui, uma cópia dele aqui, uma cópia dele aqui, e por aí vai. E quando algum cliente na internet, por exemplo, um cliente aqui de Tier 4, ele quiser acessar aquele conteúdo, ele não precisa buscar esse conteúdo diretamente no Content Delivery Service, porque essa infraestrutura aqui, ela espalhou cópias do conteúdo pela internet para que elas fiquem mais próximas do cliente. Isso tem um benefício tanto para o cliente, porque o delay, a latência que ele vai ter para acessar o conteúdo vai ser muito menor, porque o conteúdo vai ter sido armazenado mais próximo dele, mas isso tem um benefício também para toda essa infraestrutura, porque a carga que tu impõe na infraestrutura ela vai ser minimizada, uma vez que tu já tem a cópia do conteúdo disponível em alguns pontos da internet e tu não precisa ficar trafegando esse conteúdo fim a fim do CDS para o cliente toda vez que alguém quer assistir um determinado episódio de uma série no Netflix, por exemplo. Então, esses conteúdos mais populares, eles ficam em cache. Então, essencialmente, um CDS, ele é um network cache. Ele é uma cache de rede implementado usando servidores, claro, mas ele é uma cache nessa infraestrutura para que conteúdos mais populares eles possam ser acessados mais rapidamente. E em geral, esses CDS, eles estão anexados, eles estão conectados a um Internet, um IXP, tá? Um Internet Exchange Point. Tá? Eles estão associados a esse IXPs, justamente porque o objetivo é disseminar isso através dessa malha de conexão para o maior número de pontos da internet possível. Tá? Então, a ideia é offload, é descarregar conteúdo popular em algum ponto da rede e assim o cliente ter a chance de acessar esse conteúdo do ponto mais próximo. Tá? Então, essa figura aqui, eu gosto dela porque ela ilustra vários elementos importantes dessa arquitetura da internet. Tá?
Em relação a essa conexão entre esses diferentes ISPs, então, certamente eles podem usar um Internet Exchange Point, né? Aqui está chamado de Network Access Point, mas ele pode ser visto como Internet Exchange Point também. Então, eu posso conectar esses ISPs via o Internet Exchange Point, tá? E a gente chama isso de Public Peering, mas nada impede de determinados provedores terem peering privado entre eles também. Eles podem ter um tipo de pareamento privado entre eles também. Isso pode acontecer por várias razões, tá? E aqui eu estou mostrando, por exemplo, que eu foquei em Tier 1, mas o mesmo é válido para qualquer camada, tá? Tu pode ter uma interconexão entre eles usando Public Peering, mas tu também pode ter um Private Peering entre eles. E o que acontece é que esses acordos de pareamento entre os ISPs, eles nem sempre são públicos, são revelados. Então, talvez esses dois ISPs, eles tenham uma vontade própria de estabelecer algum tipo de conexão direta entre eles para compartilhar um determinado tipo de tráfego apenas, e as condições desse acordo entre eles, elas em geral não são públicas, tá? Não é bem conhecido. Já a política que acontece nesse Internet Exchange Point, geralmente é uma política pública, a gente vai falar sobre ela em seguida. Tá? Então, nada impede que ISPs, eles tenham um único modelo de conexão entre eles, por exemplo. Então, eu posso ter essa situação onde eu tenho conexão via Internet Exchange Point e uma conexão, um peering privado entre eles, usando alguma política que só eles conhecem, e provavelmente eles decidiram, né, essa política internamente, e isso não é público. Tá? Seguindo sobre essa noção de Internet Exchange Point, tá? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a ideia de um IXP é prover, então, um meeting place, eu uso essa palavra bastante, né, um ponto de encontro para conectividade camada 3 e camada 2, tá? Então, tu pode ter uma conectividade do nível IP entre essas diferentes partes que se encontram no Internet Exchange Point, mas é bastante comum também tu ter conectividade em nível 2, tá? Em nível de camada de enlace. Então, tu tem um modelo muito otimizado para conectar a infraestrutura de um Internet Service Provider com de outro, usando uma conectividade de nível 2 e a partir dessa infraestrutura provida pelo Internet Exchange Point. Tá? A gente vai falar um pouquinho, tá, sobre essa questão da topologia interna. Tá? Isso varia muito dependendo do Internet Exchange Point. Então, tem IXPs que são muito pequenos, muito modestos, e tem IXPs que são muito grandes e agregam tráfego de toda a Europa ou de todos os Estados Unidos. Então, essa topologia interna deles é muito importante porque ela vai determinar a eficiência dos fluxos de tráfego. Tá? Um outro ponto, deixa eu só mudar minha caneta aqui, vou mudar a cor da caneta para vermelho. Um outro ponto é que essa conectividade entre os ISPs via um Internet Exchange Point se dá através de BGP. Tá? A gente vai falar sobre BGP nessa disciplina daqui a 2 aulas, mas a ideia é que um speaker BGP de um ISP, de um Internet Service Provider, ele pode setar sessões com BGPs de outros ISPs que estão colocados ou coalocados no mesmo Internet Exchange Point. Tá? E como eu mencionei, tá, eles são muito populares para Content Delivery Network Providers. Tá? Então, é bastante comum, tá, nessa figura aqui, eu ter, por exemplo, Google, Yahoo e outros provedores de conteúdo conectados diretamente no IXP, porque essa conexão com o IXP facilita a disseminação do conteúdo, junto com essa rede de caches aqui, facilita a disseminação do conteúdo pela internet. Tá? Então, isso é comum para Content Delivery Network, porque eles podem facilmente ficar diretamente conectados a vários outros ISPs. Tá? Então, um outro ponto importante
é que geralmente existem políticas públicas, tá? Que ditam quem pode e quem não pode se conectar no IXP, tá? Então, algumas regras básicas, tá? Então, o ISP ele só pode se conectar se ele tiver o seu próprio Autonomous System Number, tá? E ele vai usar BGP para isso, tá? Então, é o protocolo de fato usado para essa conexão entre ISPs via o Internet Exchange Point. Tá? Outro ponto é que eles não podem ser usados para trânsito. Então, os ISPs que tipicamente se conectam a um Internet Exchange Point, eles não são usados para trânsito. E um outro ponto é que existe uma política geralmente associada ao modelo de conexão das partes que vão integrar o Internet Exchange Point, mas em geral é requisitado full peering, tá? Então, pareamento completo entre as partes. Ou então, o IXP ele pode ter um outro conjunto de políticas aceitáveis e o Internet Service Provider que quer se conectar, ele pode escolher alguma política do conjunto das aceitáveis, tá? Mas é bastante comum um Internet Exchange Point requisitar full peering entre as partes. Então, isso pode fazer com que, por exemplo, um Internet Service Provider grande, ele não queira se conectar com um Internet Service Provider pequeno e, portanto, ele não vai ser permitido que ele entre, que ele faça parte desse IXP, se a política ditar que ele precisa fazer full peering. Tá? Muitas vezes existem políticas alternativas aceitáveis que podem liberar ou flexibilizar esse requisito, mas, de acordo com a política, um ISP ele pode não ser permitido se conectar nesse Internet Exchange Point. Tá? Alguns exemplos, tá? Então, um exemplo bastante popular que aparece na literatura com frequência é esse Internet Exchange Point de Amsterdã, tá? O AMS-X. Tá? Então, vários artigos fizeram estudos, tem vários artigos, o livro da disciplina menciona ele também. Então, ele é um dos maiores Internet Exchange Points do planeta. Tá? E existem também, por exemplo, Internet Exchange Points muito mais modestos e menores. Por exemplo, é o caso do PTT-BR, que é o PTT-BR Porto Alegre, que o PTT significa ponto de troca de tráfego. E ponto de troca de tráfego é a tradução de Internet Exchange Point. Tá? Então, o PTT-BR Porto Alegre ele é um IXP pequeno, modesto, que fica localizado aqui em Porto Alegre. E obviamente, a topologia, eu mencionei aqui da topologia interna, obviamente, a topologia do AMS-X, do PTT Porto Alegre, varia bastante, com certeza. Tá? Eu queria só fazer um destaque. Se a gente consultar o Wikipedia aqui, eu olhei recentemente, e se a gente olhar a lista de Internet Exchange Points por tamanho, atualmente o XBR, que é o Internet Exchange Point do Brasil, ele é o maior, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, o average throughput em gigabits por segundo, né, é 7.270, tá? Então, ele é o maior, com uma grande margem de outros, né? O EMX de Amsterdã, que a gente estava falando em seguida, ele já foi o maior, hoje ele é o terceiro, tá? Hoje ele é o terceiro, tá? Então, a gente vê aqui average throughput, maximum throughput, e o XBR, atualmente, que ele conecta várias cidades do Brasil, atualmente ele é o maior. Esses dados aqui não estão necessariamente atualizados, né? Então, tu vê aqui que tem alguns de julho, alguns de abril, alguns de março. Então, mas dá para ter uma ideia do volume de tráfego que passa por esses Internet Exchange Points e o do Brasil atualmente é o mais movimentado. Então, mas no tempo, na época que o livro foi escrito, se eu não me engano, o de Amsterdã, ele era o mais movimentado. Tá? Então, voltando aqui para o slide, falar um pouquinho sobre essa topologia interna. Então, a topologia interna, ela determina, ela tem grande impacto na eficiência, né, do roteamento. Então, esse aqui
é um exemplo. Esse Internet Exchange Point ele apareceu bastante na literatura, tá? O de Amsterdã. Então, por isso que a topologia dele é bem conhecida e foi bem estudada e fizeram várias medições. Então, tem muitos estudos, muitos artigos que mostram medições, fazem análises temporais por grandes períodos de tempo nesse Internet Exchange Point. E a gente vê aqui a estrutura interna da topologia dele e ele consiste de conexões usando fibra e multiplexadores óticos aqui conectando diferentes partes da infraestrutura. Então, quer dizer que por exemplo, um ISP, né, e os seus clientes que estão conectados nessa parte aqui do Internet Exchange Point, eles seriam uma conexão, usando então esses multiplexadores óticos e fibra ótica, e poderia chegar, por exemplo, num cliente que está aqui, nessa parte aqui, conectado. Então, tenho aqui um ISP e um cliente conectado a esse ISP. Ele poderia se conectar, então, por exemplo, usando aqui essa conexão, e essa conexão, e essa conexão. Então, lembrando, tá, que essa conexão entre as diferentes ISPs que fazem parte de um Internet Exchange Point, ela pode ser usando camada 2, tá? Camada de enlace. Então, isso contribui para aquela noção de conseguir ligar diretamente diferentes partes da internet e também se refere àquela questão que eu mencionei antes da gente estar achatando a internet, né? Porque se não houvesse esse IXP aqui, seria bem provável que um ISP tivesse que mandar tráfego para o ISP de cima, para daí chegar, para daí descer todo um caminho, e aqui eles possuem uma conexão direta entre eles, tá? Usando esses multiplexadores, tá? Que eles criam, então, rotas mais rápidas entre diferentes pares de Internet Service Providers que são conectados. E companhias ou Content Delivery Services ou ISPs que se conectarem a esse XP, eles, em geral, eles podem contratar diferentes planos, e isso depende muito do quanto que eles têm interesse em pagar, né? Então, o que pode acontecer é que tu pode contratar talvez um certo número de portas, ou tu pode contratar uma certa vazão que tu tem interesse em trocar via esse IXP, e certamente isso vai ter um impacto financeiro, tá? Então, em geral, é como se fosse um serviço que a gente contrata, né? Então, eles oferecem diferentes planos, dependendo, então, da capacidade do teu ISP e dos requisitos do teu ISP e de quanto tráfego tu vai querer mandar por esse Internet Exchange Point, tá? Então, esse aqui é o de Amsterdã, tá? E só para contrastar, tá? Esse aqui seria o PTT-BR de Porto Alegre, tá? Então, essa figura aqui, ela talvez seja um pouco desatualizada, tá? Ela é de 2017, então algumas coisas devem ter mudado. Então, por exemplo, eu não estou bem seguro se GVT ainda existe, mas o que ela mostra é uma interconexão muito mais modesta, né? Mas, por exemplo, aqui tu tem a Procempa, que talvez algum de vocês estejam familiarizados, né? A gente tem a URGS aqui, e tu tem conexões diretas, assim, entre algumas entidades. Por exemplo, se eu quiser mandar tráfego para uma rede comercial, por exemplo, de uma empresa de telefonia celular, eu tenho, então, uma conexão direta, eu não preciso mandar todo o meu tráfego via um backbone central até São Paulo, por exemplo, daí o tráfego todo voltar. Eu consigo me conectar com clientes dessas empresas de telefonia diretamente via esse PTT que existe em ponto de troca de tráfego que existe em Porto Alegre, tá? Então, é aquela noção de eu poder criar atalhos, de eu poder achatar a internet. Se eu não tivesse isso, talvez eu tivesse que mandar meu tráfego por muitas camadas de ISPs até ele voltar. Mas aqui eu consigo ter um atalho, então, e criar
essas conexões mais otimizadas no nosso escopo mais local, tá? Eu queria só mencionar mais alguns pontos, tá? Sobre questões de pagamento. A gente está falando nessas trocas de tráfego entre ISPs, mas e como é que fica a questão financeira disso, né? Então, existem vários modelos, tá? Isso é todo uma área de estudo já bem mais abrangente, que até foge ao escopo da disciplina. Mas um primeiro modelo que a gente pode pensar é o que se chama Multilateral Agreement, que a ideia é que vários ISPs, eles constroem ou eles usam alguma área compartilhada, e essa área compartilhada pode ser, por exemplo, um exchange point, e eles compartilham os custos, tá? Então, é comum isso, tá? Pode acontecer de ISPs eles se juntarem, e em vez de cada um criar a sua infraestrutura, eles compartilham uma única infraestrutura e compartilham os custos, tá? Então, isso é possível. Uma outra relação de pagamento é acordo bilateral, tá? E geralmente isso acontece quando ou a quantidade de tráfego que os ISPs trocam, ela é bastante parecida. Então, se eu mandar tanto de tráfego para ti por mês e tu me mandar tanto de tráfego para mim por mês, nós dois ganhamos e fica mais ou menos elas por elas, tá? Então, geralmente isso é uma situação típica onde acontece o acordo bilateral. Ou quando existe uma assimetria, por exemplo, a gente quer compartilhar a infraestrutura, mas eu mando muito mais tráfego para ti, tu me manda menos tráfego, então pode ser possível ter um preço, por exemplo, e daí, de repente, uma das partes interessadas paga um pouco para a outra, e essa questão, isso aqui nunca, via de regra, isso não é público, tá? Isso é privado, e esses acordos a gente não sabe como acontecem e quais são os valores, tá? Mas, em geral, por exemplo, eu tenho 2 ISPs de trânsito e vai ser bom para os dois se eles puderem ter esse acordo bilateral, porque isso vai beneficiar os clientes deles, tá? Então, se o volume de tráfego trocado daqui para cá e daqui para cá for o mesmo, ótimo. Se não, eles podem, então, ter um preço, tá? Tu tem também acordos unilaterais para trânsito, tá? Então, aqui é a situação clara, onde um ISP de uma camada mais baixa da hierarquia paga por acesso para um ISP de uma camada mais alta da hierarquia levar o tráfego dele. Por exemplo, um Tier 2, desculpa, um Tier 4 ISP, ele paga uma taxa para o Tier 3 ISP transitar o tráfego dos clientes desse Tier 4. Né? Então, olha, tu leva meu tráfego, eu te pago uma taxa por isso, tá? Então, também é bastante comum. E um último modelo é o que é chamado de Sender Keeps All, tá? E aqui os ISPs eles não fazem nenhum tipo de rastreio dessas trocas e não cobram pelo tráfego trocado, não tem pagamento. E geralmente isso acontece entre os Tier 1s, tá? Então, essa relação aqui entre os Tier 1s, geralmente isso aqui é um Sender Keeps All, tá? E isso é importante, esse tipo de relação, porque ela permite, então, que tu interligue a internet como um todo, em vez de ter ilhas desconectadas, tá? E geralmente esse tipo de relação aqui, ela não envolve nenhum tipo de pagamento, tá? E geralmente é para Tier 1. Tá? Antes de eu finalizar, eu só queria apresentar esse gráfico aqui, que ele mostra o número de Autonomous Systems ativos, tanto os anunciados como os não anunciados. Tá? A gente vê que esse gráfico aqui é de 2019, então ele está um pouquinho desatualizado, mas a gente vê que já tinha passado de 60 mil Autonomous Systems anunciados. Tá? E anunciados, advertised, são aqueles Autonomous Systems no qual eu posso rotear tráfego para eles. Tá? Mas eu também tenho o número de Autonomous Systems que são não anunciados, né? Que eu não posso rotear tráfego por eles. Tá? Que estava aqui em torno aqui de um pouco mais de 25 mil. Tá?
E esse número aqui, a gente vê que vem crescendo consistentemente, né? Se a gente pegar aqui 2005, né? 15 anos atrás, estava em torno de 20 mil anunciados, agora já passou de 60 mil. E aqui já estava em torno de 65 mil, mas esse número já passou, com certeza, esse ano. Tá? E só mais um gráfico, tá? Esse é meu último slide, que ele também é de 2019, mas ele representa, então, o crescimento do número de endereços IPs que são anunciados entre esses prefixos de IP que são anunciados entre esses autonomous systems. E a gente vê aqui que em 2019, já no ano passado, tinha em torno de 800 mil prefixos IPs sendo anunciados, tá? E a gente vê esse crescimento, né? Então, ao longo dos anos aqui, pegar aqui 2010, aqui a gente estava em 35 mil, e agora, desculpa, 350 mil, e agora a gente passa de 800 mil. Então, isso mostra a dimensão de quão grande, quão complexo a internet se tornou, né? Desde 50 anos atrás, com aquela ARPANET com 4 localidades conectadas para essa grande malha que a gente possui hoje, com vários tipos de interconexões entre elas. A gente vai continuar falando sobre essa interconexões através da noção de roteamento, que é o tópico das próximas aulas. Tá? Mas eu espero que o que a gente discutiu hoje tenha mostrado, então, como que a internet evoluiu, como não só em termos de tamanho, mas também ela deixou de ser tão verticalizada e passou a ser mais horizontalizada com essas relações de peering entre os ISPs. Então, acho que deu para ter uma ideia em relação a isso. Eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Então, esse material aqui tem bastante coisa do livro do DeepMed, Network Routing, tá? Então, eu peguei material desses slides e aqui algumas outras fontes também utilizadas nessa aula. Então, eu encerro por aqui.